Bom, esse é a quinta palestra, né, da Semana do Isabel, é como proteger o PBX Isabel de ataques da internet, tá? Então, falar sobre segurança, muita gente tem sofrido ataque, né? Tem que tomar maior cuidado quando você for colocar o Isabel, no caso, com acesso à internet, tá? Meu nome é Alberto Sato, né? Eu sou engenheiro eletrônico de telecomunicações, trabalhei por 11 anos operadora, antiga Telepark, do Brasil Telecom e hoje é a Oi, né? Sou CEO do Portal do Saber. Nessa área aqui eu tenho mais de 18 anos de experiência, né? Com VoIP, Asterisk, Elastic, Trixbox, Isabel, né? Formei mais de 7.000 pessoas, né? Em diversas cidades do Brasil, fui 2 vezes para Portugal, 2 vezes para Angola, ministrar curso também para eles, né? Além de diversos cursos que hoje em dia é tudo baseado em videoaulas ou no caso, em webconferência pelo Zoom, tá? Fiz certificado CCNA, CCNP, trabalhava com roteador Cisco direto em operadora, então, além de certificado ECE, que eu adquiri lá em Barcelona, eu estava ministrando curso lá em Porto e Lisboa, eu fui até Barcelona, né, fazer a certificação, e eu renovei 5 anos depois em Montevidéu, como sendo um instrutor da certificação Elastix. Então, eu que ministrava a certificação de Elastix aqui no Brasil, que nós éramos parceiros da Elastix, né? Então, meu código do ECE, ministrei 2 vezes palestra na Campus Party, né? E aqui algumas fotos das turmas, né? Tá. Sobre o Portal do Saber, é uma empresa de TI e Telecom, tem mais de 18 anos de mercado, né? Foco principal, network tecnologia, né? Conectar empresas para gerar oportunidades de negócios, né? PBX na nuvem, CEP-TV na nuvem, nós somos parceiros da Vivo, claro, Embratel-Net e da Algar Telecom também, tá? Treinamentos, que é outra área que a gente trabalha, na área de telefonia IP, né? Praticamente hoje é tudo EAD, no caso, né? Presencial, não, praticamente, por causa da pandemia, não estamos fazendo mais, né? E marketing digital de resultados, que são para as empresas aumentarem o faturamento, criarem um relacionamento com os clientes, né? Então, marketing é uma área que acho que toda empresa tem que investir, porque dá muita diferença a nível de resultado, tá? Bom, falar sobre segurança do Isabel hoje, né? Então, aqui está o exemplo de um servidor com acesso à internet, né? Ou seja, é um Isabel com 2 placas de rede, uma fazendo a rede externa, outra rede interna, né? Então, você vai ter que colocar um bom firewall aqui para proteger esse servidor aqui, né? Isso não é a melhor solução, porque o que acontece? Dentro do Isabel, existe diversos serviços ativos, né? Não é, no caso, só o Isabel, né? No caso, o Asterisk, né? Tem o PHP, o Apache, daí tem um monte de outro serviço, banco de dados. Então, se você for ver a nível de serviço, deve ter uns 10, 15 serviços ativos. E cada serviço desse é uma vulnerabilidade que pode acontecer aí se tiver acesso pela internet, tá? Então, não é a melhor situação. O ideal é você colocar, antes de chegar aqui nesse servidor, nessa posição, colocar um servidor só para firewall, né? Então, nesse ponto, você vai garantir muito mais segurança, tá? Então, se for possível, põe aqui uma posição de firewall aqui, e nesse firewall não vai ter nenhum serviço ativo, além só do firewall, então ele só vai liberar as requisições que vão para o servidor, tá? Então, vai estar muito mais seguro nesse sentido, tá? Só que muita gente, às vezes, não quer gastar dinheiro para colocar um servidor aqui só para fazer a posição de firewall ou comprar um produto de firewall, né, no mercado. O pessoal, às vezes, acaba colocando o Isabel direto na internet, né, fazendo o roteamento e usando o firewall do próprio Isabel, né? Aí você tem que tomar muito cuidado, ficar toda hora monitorando, colocar um monte de restrições para evitar, no caso aqui, que o seu servidor seja invadido, né? É muito comum hoje em dia ouvir o pessoal dizer que ó, o servidor foi invadido, fizeram isso, gastaram muito, milhares de ligações, esse tipo de coisa. Então tem que tomar cuidado, porque se um hacker que está vindo pela internet invadir o teu servidor, e você tem aqui, vamos por essa saída E1, o que o hacker vai fazer? Ele vai querer fazer um monte de ligação aqui, normalmente ligação internacional, porque a maioria desses hackers são de fora, né, do Brasil. Então, eles vão fazer um monte de ligação internacional. E como essa ligação saiu através da tua empresa, né, no caso aqui,
a operadora vai cobrar essas ligações internacionais, que normalmente custam caríssimos, né? Tá? Então, por isso você tem que proteger muito, além de outros tipos de coisas que ele pode fazer, né? Tem acesso a todo o teu servidor aqui, tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado para colocar um Isabel direto. Então, a melhor coisa, põe um firewall aqui, né? Então, não põe o IP direto para a internet dentro do Isabel, põe um firewall antes e depois você faz o roteamento para o Isabel somente daquilo que realmente é necessário, tá? E bloqueia todo o resto. Isso é a melhor configuração, né? Mas muita gente às vezes não faz isso por questão de custo, né? Vai aumentar o custo. Você precisa um servidor para o Isabel e mais um servidor aqui para fazer a figura do Fire, tá? Deixa eu liberar o pessoal aqui. Outra possibilidade é utilizar o Session Board Controller, tá? Que, na verdade, ele também tem a figura de um Firewall, né? No caso, está nessa posição aqui fazendo a figura do Firewall, tá? Só que ele é um Firewall voltado para o mercado de VoIP, né? Tá? Então, é algo que ele reconhece que tipo de ataque que o teu servidor sofre. Ele tem um monte de coisa cadastrado, pode saber de onde está vindo o ataque, ele pode fazer transação de protocolo, de código. Então, tem muitas outras informações, não só o firewall básico, né? Ele pode fazer distribuição das ligações entre vários trunks, tá? Faz balanceamento de carga, de servidor, tem um monte de funcionalidades, tá? É voltado para um mercado do VoIP, né? Tá? Então, se você for possível, na verdade, vai custar até mais caro com Firewall, né? Mas você vai aumentar muito a sua segurança. Então, às vezes, o pessoal põe um SBC aqui quando você tem diversos servidores aqui por trás dele, né? E você quer proteger todos eles. Aí justifica ter um Session Board Control aqui para justamente aumentar bastante essa segurança em relação a ataques pela internet, tá? Então, você vai aumentar mais ainda colocando um Session Border Control, tá? Então, bom, protegendo o Isabel na internet, aqui eu vou colocar um monte de itens aqui que você pode, cada item que você for implementando vai aumentar mais a segurança, né? Bom, o que eu já comentei, né? Primeira coisa, habilitar um firewall lá no Isabel, né? Ou dentro do Isabel já tem um firewall ali que você pode bloquear muita coisa, né? Ou você põe um firewall isolado antes do Isabel, né? Vai proteger muito mais, com maior segurança, né? Só que vai aumentar o custo, porque você tem que ter um segundo servidor só para firewall, ou comprar um produto externo que faz a função de firewall, né? Outra maneira é habilitar um Session Board Controller, né? No caso, né? Antes, né, um firewall, um session bound controller antes do servidor vai proteger muito mais e libera apenas as portas necessárias, tá? Se você não tem necessidade de um serviço X ali que você não está utilizando, desabilita o serviço, pelo menos vai evitar ataques no caso de algum hacker, porque o que acontece? Você tem diversos produtos instalados dentro do seu servidor, e um desses produtos tem alguma vulnerabilidade e você não atualizou, vamos supor, o produto, ele vai dar margem para fazer o ataque através desse produto, tá? Outro item é bloquear acesso à internet, né? Se você não tem necessidade aí, faz o bloqueio pelo acesso pela internet, aí vai aumentar muito a segurança a questão, né? Mas vamos supor, se não tem como fazer isso, você precisa de internet, no caso, então você pode usar, caso alguém tenha necessidade de acesso externo, usa o VPN, né? Então você vai criar uma conexão criptografada, né? E vai ser o outro ponto vai ser como sendo uma extensão da tua rede, tá? Então, na verdade, é como se fosse rede local entre as duas pontas, né? Ele, além de criptografar, no caso, né, proteger aí as ligações que estão acontecendo pela internet, ele vai proteger o acesso dentro da tua empresa também, tá? Isso aumenta bastante a segurança, principalmente para quem está acessando externamente, né? Porque o grande problema do protocolo SIP, né? Se você criar um ramal SIP e quer acessar via externo, ele é muito fácil de burlar o protocolo SIP, né? Se você pega um sniffer aí, captura os pacotes,
você reconstrói facilmente o canal de voz, né? Então, dá para você escutar a ligação, pode estar trafegando senhas, um monte de outras coisas, então é fácil de a pessoa capturar esses dados. Vamos supor que você está dentro de um hotel, né? Quando você está no hotel, na verdade, é uma rede local dentro do hotel, né? Uma rede Wi-Fi, é como se todos os hóspedes, até o pessoal do hotel, é como se todo mundo estivesse numa rede local. Como está numa rede local, pode ser que alguém de algum quarto ali está mal intencionado, ele vai começar a capturar todos os dados que estão circulando dentro da rede. E nisso pode capturar a tua ligação, tua senha, alguma coisa disso. Então, isso que é o grande problema, tá? Pode ter gente mal intencionada, você nunca sabe, porque tem várias pessoas que você nem conhece, né? Então, se você põe um VPN, então ele já vai mandar criptografado. Então, a pessoa vai capturar os pacotes da rede, vai tentar reconstruir, vai ver que está criptografado, ele não vai conseguir ver nada, no caso. Então, isso vai aumentar bastante, principalmente quem está com acesso externo e dependendo do local, né? Vai pegar uma internet pública de algum lugar, corre esse risco, né? Dentro do Isabel também tem algumas ferramentas que você faz controle da tentativa de acesso, né? Então, ele já vem instalado, nesse caso aqui, o Feituban, né? Tá? Então, na aba lá de segurança, existe o Feituban, né, no caso, já está instalado ali, basta você habilitar. Normalmente ele já vem habilitado, né? Tá? Aí você só configura a quantidade de tentativas de erro. Vamos supor, você seta lá 5, 3 vezes aí, enquanto a pessoa vai testar várias vezes, errou a senha, ele vai lá, bloqueia o IP, né? Tá? Então, isso ajuda a aumentar bastante a segurança, principalmente aquelas pessoas que querem tentar descobrir qual que é a senha que você está usando, um determinado ramal, ou tronco, outros locais, né? Então, isso aqui vai dificultar mais a pessoa a tentar, no caso, descobrir a senha por tentativa e erro, tá? Tem que tomar um cuidado. Pode ser que, às vezes, o Feitiban está ativo e, dependendo da situação, você quer autenticar um ramal, alguma coisa, mesmo que seja de rede local, às vezes ele acha, eu já vi várias situações que ele acha que está cometendo algum, como se fosse um ataque, alguma coisa, ele vai lá bloquear o teu IP, tá? Então, às vezes, você pega um determinado ramal, você está tendo dificuldade para autenticar ele dentro do Isabel, né? Por algum motivo, o softphone, o teu computador, ou um ATA, tudo. Aí, de repente, você vai ler, o teu IP está lá no Feito bem bloqueado, né? Então, tem que tomar só cuidado disso, porque, às vezes, mesmo na rede local, às vezes ele bloqueia por... Pode ser que algum pacote, ou na hora de se cadastrar sem, digitou errado, tem vários motivos, ele bloqueia o IP lá, aí você não consegue registrar de jeito nenhum. Mas tem muita gente quebrando a cabeça, tentando reconfigurar, quando você vai ver, é o Feitbank que bloqueou, tá? Isso tem que tomar cuidado na página web também, né? Então, se você tentou autenticar isso, entrar na página de administração do Isabel, digitou errado a senha ou por algum motivo ele pode cometer um erro, pode ser que você nem consegue acessar a página web com aquele IP, né? Aí você tem que ir numa outra máquina ou mudar o IP para poder acessar a interface gráfica. Aí o Feitbank está atuando lá para poder aumentar a segurança, né? Então, um é desabilitar os serviços não utilizados, cheguei a comentar isso, né? Então, o que acontece, vamos supor, você tem um e-mail, vamos supor, você não quer utilizar o OpenFire, tem muitos outros produtos tem lá, que às vezes você não precisa, deixa ele desabilitado, evita problemas no caso, porque uma das funcionalidades que o hacker faz é procurar vulnerabilidade. Então, vamos supor, ele pega o Isabel, tem 10, 15 produtos ativos. Aí vamos supor que ele pega a versão do Asterisk, versão X ali, tem uma vulnerabilidade ali. Então, ele vai lá no site do Asterisk, olha todos os relatórios de vulnerabilidade, então ele já tem documentado como invadir um determinado servidor que está usando o Asterisk. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele rastreia os servidores, descobre que tem um asterisco lá,
e ele tenta entrar através daquela vulnerabilidade, ou seja, nem todo administrador faz atualização de todos os produtos. Então, o que ele vai fazer? Através dessa vulnerabilidade, ele vai conseguir acessar aquele servidor para aquelas pessoas que não fizeram atualização. Então, para o hacker, às vezes, invadir um servidor, às vezes é muito mais fácil que o administrador proteger, porque não é só Asterisk, pode ser Apache, pode ser um monte de outro serviço, o e-mail, postfix, qualquer produto desse, pode ser até o Linux mesmo, né, a versão de CentOS que está usando e tal. E cada produto desse tem um site lá que ele já diz, ó, descobriu uma vulnerabilidade na versão X lá, aí você tem que fazer atualização para tal versão para poder corrigir isso. Só que muita gente não faz isso, né? Pega, faz a instalação e não atualiza, né? Ou atualiza logo depois que fez a instalação e acaba esquecendo, né? Isso é o mais comum, né? Então, o que acontece na prática, o hacker vai lá no site, vê todas as vulnerabilidades e começa a fazer o ataque em cima disso, porque, na verdade, é uma brecha que ele já tem documentada, ele sabe até o que vai fazer, se vai pegar a senha do root, um monte de outras coisas, né? Então, isso é muito mais fácil para o hacker atacar do que para o administrador proteger, porque o administrador tem que estar a parte de tudo que está acontecendo com todos os produtos que tem dentro do servidor, né? Tá? Então, por isso que desabilitar o serviço já evita um monte de problemas, né? Outra que aumenta bastante segurança, modificar a porta padrão, tá? Então, vamos supor deixa eu só desligar o microfone. Bom, no caso ali, a porta padrão do CIP, né, é 5060. Tá? Então, o que vai acontecer na prática? Se você mudar essa porta 5060 para uma, vamos supor, para uma porta alta, no caso, né? Então, põe 40.526, qualquer coisa assim, né? O que vai acontecer? O hacker, ele jamais ele vai rastrear uma porta alta desse tipo lá, porque ninguém usa essas portas, né? Agora, 5060 é padrão. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, o princípio do ataque é o port scan, né? Ele vai rastrear, dizendo, ó, nessa faixa IP X até Y aqui, eu quero que você testa quem tem a porta 5060 aberta. É assim que ele começa a fazer o ataque. Então, ele rastreia uma faixa de IP, aí ele tem um relatório, ó, esses 50 IPs aqui responderam a porta 5060. Então, ele já sabe que tem um servidor VoIP, um aparelho VoIP, alguma coisa assim. Aí ele vai começar a trabalhar em cima desses 50, descobrir qual que é asterisco, qual que é Isabel, ele começa a fazer o teste, aí em cima disso que ele vai começar a fazer o ataque. Tá? Então, se você mudou a porta 5060 para 46.000, alguma coisa que eu falei ali, o hacker nunca vai testar aquela porta, porque senão ele vai perder muito tempo. Se ele quiser testar as 60.000 portas aí, ele vai perder um tempão só para testar um servidor. Então, ele nunca vai fazer isso. Então, o que ele vai fazer? 5060 é sinalização CIP, então eu vou testar pela porta 5016, ele já tem um relatório que é um equipamento VoIP. Em cima disso, ele começa a fazer outros ataques, né? Tá? Então, mudou a porta padrão, aí já aumenta bastante a segurança. Só que dá mais trabalho configurar. É só colocar o IP do servidor, o domínio servidor, 2 pontos, o número da porta que você configurou isso. Tá? Vai dar um pouquinho mais trabalho de configurar, mas aumenta consideravelmente a segurança. Então, vale a pena, se você preza por segurança, vale a pena, no caso, você mudar a porta padrão, não só do VoIP, né, do CIP ali, pode ser do IAX, pode ser do HTTP, SSH, qualquer outro tipo de porta ali, você pode mudar para uma porta fora de padrão, vai evitar um monte de ataque. Porque o hacker, normalmente, ele quer atacar só em cima das portas padrões, né? As portas conhecidas. Porque a porta desconhecida, como é pouquíssima gente utilizando, ele não vai perder tempo para atacar isso. Então, você já evita uma série de ataques só mudando, vamos supor, o caso do VoIP, a porta padrão CIP, né? Então, isso melhora bastante a segurança. Outro item, bloquear acesso ao AMI, né? A AMI, imagino que a maioria
saiba o que é Asterisk Manager Interface. Na verdade, isso daqui é uma plataforma para você gerenciar o Asterisk remotamente, né? No caso do Isabel, existe o manager.conf, né? Então, se você ir lá no editor de texto, carregar o manager.conf, você vai ver lá que tem uma conta e uma senha que o Isabel utiliza para administrar o Asterisk, para configurar o Asterisk, para resetar, fazer todos os comandos que você faz em interface gráfica, ele usa uma conta dentro desse manager para poder mandar os controles para o Asterisk. Então, você tem que ir lá, bloquear o máximo de acesso a essa conta aqui, tá? Então, normalmente você pode permitir ou bloquear, no caso, né? Dizendo, ó, só tal servidor vai, ou só tal IP que vai poder acessar essa conta aqui, tá? E utilizar senhas complexas, na verdade vai ter uma senha ali, né? Então, além de você determinar o que ele vai ser feito dentro desse servidor, você vai colocar uma senha também. É mais ou menos algo parecido como o community, né? No SNMP, né? SNMP tem community, então através das communities ele consegue gerenciar remotamente o equipamento, né? É a mesma ideia, o AMI, no caso, tá? Porque se a pessoa tem a senha do manager, praticamente é como se dissesse que ele tem o controle total do Asterisk, né? Basicamente é isso que é o grande problema da pessoa capturar uma senha do manager, tá? Bom, outro item, negar a capacidade de detectar extensões com ataque de força bruta, né? Que na verdade é isso, né? Existe um parâmetro aqui que você configura lá no CIP, vamos supor, para o protocolo CIP, né? Vamos supor, você quer dificultar, é o que praticamente todo mundo usa, ramai CIP, né? Always Authenticate Reject, né? No caso, põe como yes. O que na verdade vai fazer esse parâmetro aqui? Ele vai retornar o erro bad authentication no lugar de invalid username. Qual que é a diferença disso, né? Para o hacker, isso daqui causa bastante problema. Por quê? Qual que é o princípio de ataque do hacker? Primeira coisa, vamos supor, é a porta 5060. Ele testou, no caso, se é um servidor VoIP. Se é um servidor VoIP, aí, vamos supor, aí ele vai, a próximo passo, falar, vou tentar pegar uma conta dentro desse servidor aqui. Uma conta para depois ele descobrir a senha. Então, próximo passo, descobriu que é um servidor VoIP. Se a porta 5060 não está respondendo, ele nem vai sequer perder tempo de tentar descobrir um ramal, porque vamos supor, aquele é um servidor de HTTP, então nunca vai existir um ramal. Então, ele nem vai perder tempo. É porta 5060, tá ativo. Né? Então, o próximo passo é descobrir um ramal dentro daquele servidor ali, para depois, o próximo passo, descobrir a senha daquele ramal. Né? Então, aí ele chuta os valores ramal padrão aí, que vamos por ramal 100, 101, ou 200, 300, ou 1000, 1100, 1200. Ele vai jogando os mais prováveis que o pessoal utiliza. Tá? Vamos supor que ele testou o ramal 100. Aí, no caso, quando ele testar o ramal 100, vamos supor, ele vai colocar ramal 100, vai colocar uma determinada senha no ramal 100, né? Aí ele vai jogar, no caso, uma determinada resposta, tá? Bad Authentication, né? Ou invalid username. Então, se você jogou ramal 100 com a senha, como o username, no caso, não existe, vamos supor que o ramal seja 1000, né? Em vez de ser 100, 1000. O servidor ele vai devolver a resposta invalid username. Quando é invalid username, então a pessoa sabe que o ramal 100 não existe nesse servidor, eu vou testar o 1000. Quando ele jogar o 1000 aqui, aí que ele vai dizer que a senha que está errada. Então, se ele disser que a senha está errada, então ele já descobriu o número do ramal. Não, o ramal 1000 existe, a conta 1000. Então, o próximo passo é fazer uma rotina para descobrir a senha. Se você põe esse parâmetro aqui, ele joga tudo bad authentication. Se é bad authentication, então você não sabe se a conta existe ou se a senha que está errada. Então, ou seja, isso já dificulta bastante o hacker, tá?
Então, em vez de jogar invalid username, ele vai falar que é o problema de autenticação aí, mas ele não vai dizer qual que é o problema da autenticação, tá? Então, isso vai dificultar para o hacker, porque primeiro vai ter que descobrir um ramal que existe. Depois de descobrir, vai ter que descobrir a senha. Então, se joga bad authentication, ele nem sabe se o ramal 100 existe ou se o ramal 1000 existe, né? Então, como é que ele vai tentar descobrir uma senha do ramal que pode ser que nem existe, né? Então, ele vai perder muito tempo. Na verdade, ele vai até desistir, né? Tá? Então, por isso que vale a pena colocar essa instrução aqui, tá? Dificulta mais o hacker de tentar descobrir uma conta, uma senha dentro do teu servidor, né? Outro item que você tem que fazer bastante é atualizar sempre as aplicações do sistema operacional, né? Então, isso algo um pouco complexo aqui, porque tem gente que gosta de sempre atualizar tudo, né? E tem alguns que não gostam de atualizar. A questão de tá funcionando bem, não está dando problema. Então, às vezes o pessoal fala, não, vou deixar do jeito que está. Porque se você ficar toda hora atualizando isso, dependendo da versão, tudo tal, pode ser que algo não seja compatível, alguma biblioteca modificou, daí você tem que recompilar tudo, pode ser que Linux, no caso, normalmente é tudo voltado à biblioteca, em função da versão, ele compilou tudo, então pode dar problema. Mudar o sistema operacional, atualizou o sistema operacional, pode ser que alguns produtos desses foi compilado com uma outra biblioteca, daí o fato de você atualizar o sistema operacional, pode ser que essa ou nova biblioteca, alguma coisa aí não seja compatível com o que você instalou na época, pode causar uma instabilidade no sistema, né? Então, tem esses problemas também, tá? Quando você faz a atualização. Cada produto desse, né? Infelizmente, às vezes ele conserta alguma coisa, mas estraga outra, isso, né? Não existe atualização que funcione 100%, né? Então, qualquer atualização pode ser que resolva algum problema, pode ser que apareça outras também. Mas, ou seja, o fato de você atualizar aquelas questões de vulnerabilidade, você vai proteger. Então, às vezes, tem pessoas que vão lá e pega vários produtos e vê uma determinada vulnerabilidade. Ó, tem uma vulnerabilidade que a pessoa consegue capturar a senha do root, consegue invadir o servidor. Aí ele vai lá e faz a atualização dessa vulnerabilidade. E o restante, vamos supor, tem recursos a mais, alguma coisa lá que às vezes você nem vai usar, então às vezes não tem necessidade de fazer atualização. Tá? Então você tem que prestar atenção nesse sentido. Agora, se for algo em relação a vulnerabilidade grave, aí não tem muita opção. Você vai lá e faz a atualização para justamente estar exposto na internet para você não ser invadido por causa daquela vulnerabilidade. Tá? Então, isso daqui é algo complexo, porque você tem que conhecer bem o que afeta isso ou não, o que pode acontecer. E tem muita gente, ó, servidor está funcionando, nunca deu problema. Isso é uma tendência, às vezes você está com o servidor funcionando bem, você não mexe em nada. Ele funciona, ele está ok, a tendência é não dar tanto problema. Se você pegar um servidor, ficar toda hora atualizando, né? Vamos supor, todo mês você fica atualizando aí tudo que teve de novo, é muito mais provável esse servidor dar muito mais problema do que aquele que não foi atualizado, né? Justamente por causa dessa, pode haver alguma incompatibilidade. Por isso que tem muita gente que resolve proteger muito mais e não atualizar tanto ali, né? Só atualiza realmente aquilo que é necessário para a questão de aumentar a estabilidade do servidor, tá? A não ser que você tenha noção exata do que realmente acontece e fazer a tal atualização, né? Senão, normalmente o pessoal só atualiza aquilo que realmente dá muito problema de vulnerabilidade, tá? Bom, outra coisa é utilizar senhas complexas, né? Ramais, troncos em todos, qualquer local do sistema, você tem que usar uma senha aí que pelo menos seja difícil de o pessoal descobrir por tentativa e erro, né? Então, mescla sempre símbolos, números, letra maiúscula, letra minúscula, né? Para dificultar bastante. Com pelo menos 12 dígitos. Lá dentro do Isabel, né? Quando você cria um ramal,
qualquer outro item lá, ele já põe uma senha complexa. Normalmente utiliza aquela senha lá que dificilmente alguém vai conseguir quebrar aquela senha por causa de é uma sequência tudo misturado, né? E não lembro se tem, acho que pelo menos uns 15 dígitos tem, né? Tá? E normalmente você copia e cola a senha, né? No caso, na hora de configurar um softphone, um ATA, um equipamento, então não vai gastar tanta dificuldade, você não vai digitar aquela senha, né? Então, vale a pena você manter aquela senha lá que o próprio Isabel gera, né? Porque antigamente ele não gerava, ele vinha sempre o campo em branco. Aí a tendência é o pessoal colocar, às vezes, até o mesmo nome do ramal como senha, colocar senha bem simples, né? Por isso que eles tomaram essa atitude de já jogar uma senha bem complexa. Aí já força a pessoa meio que copiar e colar essa senha, né? Em vez dele digitar uma senha diferente ali. Então, nesse sentido, melhorou a parte de configuração, tá? Não aceitar autenticações de qualquer IP, né? Então, isso vai depender muito da rede, como é que está a estrutura da empresa. Você pode, lá dentro do ramal, usar essas instruções, permite ou deny a nível de autenticação, tá? Então, vamos supor que se você tem um telefone IP, que ele está com IP fixo, que você sabe que aquele ramal só vai ser autenticado através daquele IP, então vocês podem especificar que aquele ramal só pode ser autenticado com tal IP, tá? Isso aumenta bastante a segurança, porque qualquer outra pessoa, mesmo dentro da rede interna, quiser autenticar, se ele capturou a conta e a senha aí com sniff, alguma coisa, se ele quiser autenticar, através do seu notebook, aquele ramal ele não vai conseguir, porque ele está permitindo somente para um determinado IP, tá? Isso também vai dificultar muito um hack pela internet, né? Então, se você tem um ramal que só pode ser autenticado pelo IP interno da rede local, quem está na internet jamais vai conseguir autenticar aquele ramal. Então, isso já aumenta bastante a segurança também na configuração desse ramal também, tá? Tem uma configuração no ramal também lá, que tem o NAT igual a yes, né? Yes ou no. Se você colocar ramal NAT igual a no, significa que ele só pode ser logado internamente, ele não vai ser autenticado pela internet, no caso. Então, isso já, todos aqueles ramais que vocês querem ser autenticados somente na rede local, você pode colocar NAT igual a, no caso, no caso, né? Aí ele só vai ser autenticado internamente. E além disso, se você puder especificar o IP específico por ramal, você vai aumentar mais a segurança também, tá? Aí só aquele IP pode autenticar aquele determinado ramal, tá? Isso se quiser aumentar a segurança, né? Tá? Bom, limitar o tempo de uma chamada, né? Então, tem alguns parâmetros, tem o S aqui no dial, né? Você pode limitar uma chamada em tanto tempo. Então, vamos supor que você não tem necessidade de fazer ligações muito extensas, ou alguns usuários, aí, alguns funcionários, né, sempre fazem ligação curtas, rápidas. Você pode especificar aqui quanto tempo vai ter o limite máximo da ligação, no caso, tá? Caso um hacker pegar, tentar, normalmente eles querem fornecer para outros clientes, né? Então, depois de tantos minutos, 2 minutos, 5 minutos, você seta isso, ele vai derrubar a ligação, no caso. Então, como ele tem essas limitações, às vezes o pessoal não vai querer, porque normalmente eles querem invadir o servidor para vender isso como ligações, né? Então, se tem esse tipo de limite, vai derrubar a ligação, daí eles não vão interessar muito, porque está limitado isso há tanto tempo, né? Então, é uma maneira de controlar também, né? Até para a pessoa, dependendo da empresa, a pessoa não ficar batendo papo direto no telefone. Então, às vezes, o pessoal tem costume de limitar tanto tempo ali, pelo menos o pessoal já resolveu o problema rápido, não ficar pendurado no telefone, né? Outro item que melhora o controle, né, da questão de segurança, é limitar o número de chamadas simultâneas por ramal tronco. 2 ou mais, se for necessário. Por que você precisa? Chamada simultânea num ramal. Quando você tem um ramal,
teoricamente, às vezes o pessoal pensa, não, se eu tenho um ramal, eu vou fazer uma ligação apenas, eu não vou conseguir fazer duas ligações. Mas você precisa ter duas ou mais, porque casos de transferência, você pode colocar uma ligação em espera. Então, tem várias situações que às vezes você vai fazer mais de uma ligação no único ramal, tá? Por isso que aqui você põe dois ou mais aqui, dependendo da situação que você vai utilizar. Tá? Se você colocar um, aí ele, muito serviço ele não vai conseguir nem fazer, então. Por isso que você põe dois ou mais. Normalmente, quando você configura um ramal, ele está liberado para ilimitado, né? Quantidade de ligações. Então, o que, que vai acontecer? Se o hacker conseguiu capturar o teu ramal e conseguiu a senha do teu ramal e ele autenticou pela internet, então o que, que ele vai fazer? A conta e a senha desse ramal, apesar de ser um ramal, mas é só questão de convenção, né? Mas se ele configurar como um tronco SIP do, vamos supor, do Isabel dele lá na internet, esse ramal aqui vai se tornar como se fosse um tronco, né? Um tronco vai permitir, vamos supor que esse ramal está permitido de fazer um monte de ligações, até ligação internacional, então ele vai virar um tronco daquele outro Isabel, do outro sistema dele, ele vai configurar como sendo um tronco, vai disparar milhares de ligações. Então, se você bloqueou aqui para duas ligações, ó, mesmo que ele capturou esse ramal, ele vai conseguir no máximo duas ligações simultâneas, se eu tiver setado como dois. Então, como ele quer um volume grande de ligações, para ele não vai interessar muito isso, porque só está limitado só a dois. Então, mesmo que ele conseguiu capturar a conta e a senha do ramal, é um limite a mais que você está restringindo a pessoa a fazer somente duas ligações simultâneas. Então, mesmo que ele configurar como sendo um tronco da plataforma dele, o sistema está limitado a duas ligações. Então, não vai interessar muito, ou seja, ele não vai conseguir gerar muitas ligações através do teu servidor. Então, isso é bom configurar isso por ramal, tá? Normalmente, se põe dois ou três, é mais do que suficiente, porque um ramal não precisa tantas ligações simultâneas. Normalmente, ele vem como ilimitados, né? Tá? Limitar permissões do contexto, né? Então, ontem eu cheguei a mostrar um pouquinho como é que você pode criar um contexto e naquele contexto bloquear ligações para DDD fixo, DDD celular, ligação internacional. Então, se você limitou esse tipo de contexto, também quem conseguiu uma conta e senha do teu ramal, ele vai tentar fazer uma ligação DDD ou ligação internacional, esse tipo de coisa. Se não tiver no plano de descagem como ele fazer, ele não vai conseguir também fazer ligação internacional através da tua conta, tua senha, tá? Então, é uma maneira de limitar também a utilização do teu ramal como sendo um tronco, né? Permitir ligações DDD e DI só para quem precisa, né? Mais ou menos o que eu acabei de falar aqui, você cria um determinado contexto e só libera para as pessoas que realmente precisam fazer esse tipo de ligação, né? Se DDI a tua empresa nunca vai fazer, então deixa desabilitado, né? E DDD só limita para quem realmente precisa, né? Que normalmente não é muita gente da empresa que precisa fazer um monte de ligações para fora, né? Então, se não precisar, bloqueia na operadora. Então, uma maneira também, vamos supor que você tem um E1 ou mais E1 conectado na tua central telefônica, se você não vai fazer ligação internacional com esse E1, você já pede para a operadora bloquear a ligação internacional, né? Porque senão o hacker vai entrar dentro do teu servidor, se tem um E1 ali, que são 30 canais de ligação, um E1, né? Se tiver 4 E1, são 120 canais simultâneos, né? Então, a tendência é ele fazer 120 ligações, vamos supor, ligações internacionais ao mesmo tempo. Então, se você demorou 3 horas para descobrir que foi invadido, imagina qual que é o prejuízo desse volume de ligações, né? Então, uma maneira é você bloquear isso lá na operadora, né? Já põe um monte de restrição dizendo, ó, eu só vou fazer ligações locais, só vou fazer ligações DDD para o Brasil, então bloqueia o resto. Aí, pelo menos, um hacker, se for sair pelo E1, não vai conseguir fazer esse tipo de ligação, tá?
vai dificultar bastante também. Outra coisa é colocar senha na rota de saídas, né? Lá no Isabel existe o PIN-7, né? Você pode determinar a senha, né? Ou diversas senhas, e você aplica essa senha na rota de saída. Então, o que vai acontecer na prática? A pessoa ele vai permitir até discar para DDD, celular ou ligação internacional, só que antes de ele disparar a ligação, ele vai pedir a senha. Aí você vai lá, digita a senha. Quando você digitou corretamente a senha, ele libera e dispara a ligação, tá? Então, se você colocar essa senha na rota de saída, o hacker captura o teu ramal, ele vai tentar fazer a descagem e vai barrar na senha. Então, como ele não tem senha, então ele não vai conseguir automatizar o processo, tá? Então, isso daqui também dificulta o pessoal, no caso, a fazer ligação para o teu ramal também. E tem muitas empresas que utilizam essa senha também para você fazer controle, né? Tal funcionário, quantas ligações ele está fazendo por mês? Depois você pode tirar um relatório lá, ele aparece essa senha no relatório, você pode tirar, montar um relatório por senhas, né? Ó, a senha X lá, ele fez 50 ligações nesse mês. No mês passado, ele fez 200 ligações. Aí você consegue fazer até um relatório por usuário, por senha, no caso, né? Você pode criar senha por departamento, por área, por setor ou por funcionário, né? É uma maneira de controlar mais também como é que estão sendo feitas as ligações da empresa, né? Outro item para aumentar bastante a segurança é criptografar as ligações, né? Tá? SIP, TLS, mais SRTP, no caso. Primeiro, a sinalização, né? 5060, isso que é o canal de voz, né? Então, você pode criptografar tanto um ou os dois aqui também, tá? Então, o que acontece com o protocolo SIP, ele é muito frágil em relação a isso, a captura, tá? Então, se você está dentro de uma rede local aí, alguém pega um sniffer e começa a capturar pacote, vamos supor que é uma empresa terceirizada. Ele vai lá, começa a capturar um monte de pacotes, depois, quando ele saiu da empresa, ele vai lá e pega um AirShare, qualquer programa desse, ele reconstrói canal de voz e consegue escutar tudo. Agora, se você criptografou, aí praticamente ele vai conseguir capturar, só que na hora dele escutar o canal de voz, ele vai escutar só ruído, ele não escuta nada da ligação. Então, isso daqui aumenta muito a questão de segurança, tanto para a rede local como para a internet, né? Então, se você criptografou pela internet, então o que vai acontecer? Qualquer pessoa que está em qualquer ponto da internet vai tentar capturar os teus dados com o sniffer também, vai tentar reconstruir, ele consegue até reconstruir o canal, só que vai escutar somente chiado, né? Então, ou seja, na verdade, não vai escutar nada. Então, isso daqui aumenta muito a questão de segurança em relação às ligações, tá? Só que aumenta a nível de processamento do servidor, né? Então, normalmente, você só cria as criptografia aqui nos mais importantes, né? No presidente, nos diretorias, pessoal que precisa mais ter cuidado na hora de utilizar a central, né? Outro item é bloquear chamadas não autenticadas, né? Não autenticado, a logo est é igual lá no gênero. Pela interface gráfica dá para configurar isso também, né? Tem algumas partes dentro do Isabel, dá para você configurar isso. Por que que você põe isso? Na verdade, o protocolo SIP aí, ele foi planejado para você utilizar mais ou menos como se fosse parecido com o DNS ali, né? Então, como é que você faz ali? Teoricamente, é mais ou menos como se fosse o funcionamento de um e-mail, esse tipo de coisa. Você tem a conta, né, arroba, e o domínio, que seria o IP, né? A ligação SIP, praticamente, você pode escrever exatamente a mesma coisa. Seria o ramal, arroba, e o IP do servidor. Então, tudo que está antes do arroba, na verdade, é a conta. O que está depois é o servidor.
E ele foi projetado exatamente como um e-mail, ou seja, você pode mandar um e-mail para quem você quiser, mesmo que você não tenha nenhuma relação com ele. O VoIP também foi feito da mesma maneira. Você pode mandar uma ligação para quem você quiser do mundo inteiro, mesmo que você não tenha conta naquele servidor. Então, ele vai cair nessa questão aqui. Ou seja, se você colocar alô guest igual a yes, significa que você vai receber essas ligações, qualquer ligação do mundo inteiro que está chegando para você, você quer receber. Isso que você está dizendo aqui, você põe como yes, aí depois vai ter uma rota dentro do teu servidor que vai tocar, vamos supor, uma fila aí de atendimento, algo do tipo. Então, significa que alguém vindo da internet, você está dizendo, ó, eu recebo essas ligações. Então, se você colocar alô guest igual a alô, significa que não, ele vai chegar a ligação no teu servidor, ele já vai bloquear, dizendo, ó, eu não quero atender esse tipo de ligação, tá? Então, é uma outra maneira de bloquear esse tipo de ligação entrante dentro do teu servidor. Senão, ele vai chegar a ligação, vai cair dentro do teu servidor, tá? Bom, monitorar as ligações efetuadas, ou seja, lá no relatório, né? Às vezes, vamos supor, você está sendo atacado, você dá uma olhada no CDE, você vai ver lá muitas ligações internacionais, direto um atrás do outro. Então, por esse relatório, você já vai perceber que tem alguma coisa acontecendo aí. Um hacker entrou aí, ou pela quantidade de ligações simultâneas, às vezes até pela performance do servidor, ou talvez que todas as linhas estão ocupadas, você não consegue fazer ligação. Então, por esses sintomas aí, você descobre que você está sendo atacado, no caso, né? Um hacker entrou e está disparando um monte de ligações. Então, só que tem que ser rápido nesse sentido, porque 2 horas, 3 horas aí pode significar 20 mil, 30 mil, 50 mil de prejuízo. Eu já vi muita gente tendo mais ou menos esse tipo de prejuízo em pouco tempo, porque são ligações internacionais, então são caros, né? Sai muito caro e normalmente o volume é grande, né? Tá? Então, através disso, você consegue descobrir também o que está acontecendo dentro do teu servidor, né? E outro ponto importante é o log do sistema, né? No Linux é tudo baseado em log, né? Para cada situação, o Asterisk tem log, Isabel tem log, o Apache tem log, tem o próprio Linux tem o seu log também. Então, tem vários itens lá que você pode, através do log, você pode ir monitorando esses logs e descobrir que realmente está acontecendo dentro do teu servidor. Tá? Então, é outra maneira, é muito comum, pessoal, dentro lá da pasta de log, você ficar monitorando, ver o que está acontecendo aí, para ver se não tem ataques ali, né? Tá? Então, de tempos em tempos, você tem que ficar monitorando isso e outro, tomar cuidado, porque esses logs aumentam drasticamente, né? Então, aí você tem que fazer uma administração de log para não ficar toda hora crescendo aí, fazer rotacionado, aí tem a questão de administração do servidor, para pelo menos manter um histórico aí não tão grande aí, porque um log de 1 ano atrás não interessa mais, porque já aconteceu, né? Então, normalmente log é questão de curto prazo, né? Pegar um log que aconteceu 1 mês atrás, normalmente não tem muito interesse. O que realmente acontece é o log do dia, talvez alguns dias antes, né? Que por acaso sofreu ataque, aconteceu alguma coisa. Mas o histórico muito grande, às vezes, não tem necessidade. Então, por isso que o pessoal põe log rotacionado. Ele vai matando, você cria, vamos supor, um log para cada dia, aí ele vai rotacionando e depois ele mata o histórico ali, né? Aí você define o período e a rotação aí para não gerar um volume muito grande de arquivo. E já vi muitos casos, por causa do log, às vezes o servidor encheu e para todo o sistema, né? Tá? Log é arquivos de gravações das ligações, com coisas que com o tempo vai enchendo, saturando o servidor. Tá? Bom, isso era o que eu tinha mais ou menos, dar uma visão geral a nível de segurança, que vocês e aqui, no caso, tem o combo de esses combos de setembro que é só até hoje, né? Quem quiser participar, curso online a partir de semana que vem, que eu vou começar o curso de Isabel Básico, cada semana vai ter um dos módulos ali, né? Quem quiser participar. Bom, não sei se o pessoal tem alguma
alguma pergunta sobre o que foi falado, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né? Quem quiser pode escrever no chatzinho ou abrir o microfone também, quem quiser falar, tá? Sato, boa Oi. noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. Sato. Hum, É o Braulio aqui, Angola. tá, pode falar. Era só para crescer o que estavas mesmo a dizer sobre a segurança na central virtual, que além de senhas difíceis, com números e Isso, variáveis, é importante também que não salvemos as mesmas, né, as senhas nos servidores. É importante que a gente isso. não deixe as salvas lá. Era isso Não, que eu com queria só certeza. crescer. Eu Não, entendi tudo, foi formidável. sim, tá. Senha é algo que o pessoal às vezes pega uma senha e joga para tudo. Então, isso é algo muito errado, porque se a pessoa descobriu uma senha, ela já descobriu de todos os servidores, né? Então, você tem que montar uma política aí para não colocar a mesma senha para todos os servidores aí, que é algo complexo, né? Normalmente, tem várias maneiras de controlar. Isso, normalmente, o que eu faço? Eu pego uma faixa de senha, vamos supor, porque senha você não decora, você vai anotar em algum lugar e, em função disso, você vai usando lá, porque ninguém tem cabeça para decorar muita senha. Se você anota num lugar lá e alguém captura aquele local ali, pode ser um TXT, pode estar na internet, normalmente eu uso o Evernote, tem várias maneiras de ser. Tem software até de cadastrar senha também, né? Mas vamos supor, se você anotou em algum lugar, né? Normalmente você vai anotar para você copia e cola a senha. Como é que eu faço? Eu tenho uma faixa ali que muda sempre, né? Aí você pode colocar coisa complexa, maiúsculo, minúsculo, caracteres, você põe vários dígitos, pode ser 5, 10 dígitos ali, né? Como você vai copiar e colar, então não vai fazer diferença. E para a pessoa não descobrir a senha completa, eu sempre ponho uma palavra X lá, que eu ponho assim, padrão, né? Padrão mais aquele código. Aquele padrão é uma sequência de, normalmente, 5 caracteres, que é sempre igual, mas só que como não vai estar descrito. Se a pessoa, por acaso, capturar todas essas senhas, ele tem uma parte da senha, mas aquele padrão ele não sabe qual que é, então ele não vai conseguir descobrir, né? Então, é uma maneira que eu faço para guardar várias senhas diferentes para cada caso, e aí aquele padrão eu sei de cabeça, né? E o restante eu já copio e colo, para não ficar 100% copiar e colar, né? Porque se alguém, por acaso, descobrir ou invadir o teu programa ou pegar o teu TXT, se tiver 100% a senha, ele vai descobrir já fácil, né? Então, tem várias maneiras aí mas sempre mude senha, né? Nunca use a mesma senha para tudo, porque muita gente faz isso para questão de não esquecer, né? Mas causa esse problema ali, né? Alguém descobriu uma senha, descobriu de tudo, tá? Alguma outra colocação aí? Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, né? Obrigado a todos, hein? E até a próxima, então. Boa noite a todos, tá? Boa noite, Sato. Obrigado.